Você já se perguntou se algumas pessoas na sua vida estão te puxando para baixo, em vez de te impulsionar? A filosofia estoica nos ensina algo poderoso. Nem todo mundo merece um lugar em nossas vidas. Às vezes, tomar a difícil decisão de cortar laços, mesmo com familiares ou amigos, é o caminho mais sábio. Por quê? Porque permanecer em relações tóxicas só nos consome e impede o nosso crescimento. Não importa quão profundo seja o vínculo, se você sente que essas pessoas já não agregam valor à sua vida, talvez seja a hora de reavaliar. Neste vídeo, eu trago 10 sinais claros de que chegou a hora de dizer adeus. E o último sinal vai te deixar sem palavras. Antes de começarmos, ouça esta história que ilustra perfeitamente a sabedoria contida neste material. Em uma cidadezinha, um jovem chamado Lucas sonhava em soltar um balão colorido tão alto que ele desapareceria no céu. Ele trabalhou dias para construir seu balão, amarrando fitas e enchendo-o com ar quente. Mas quando tentou soltá-lo, percebeu que algo estava errado. Apesar de todo o esforço, o balão não subia. Ele olhou ao redor e viu que haviam pesos amarrados às fitas. Algumas pessoas próximas a Lucas tinham amarrado os pesos sem que ele percebesse, dizendo: "Esses pesos são importantes, eles vão manter seu balão estável." Lucas hesitou. Afinal, ele confiava naquelas pessoas e não queria desapontá-las. Mas ao ver seu balão parado no chão, percebeu que ele nunca alcançaria o céu se não soltasse os pesos. Com determinação, começou a desamarrar um por um. Algumas pessoas ficaram chateadas e tentaram convencê-lo a parar, mas Lucas sabia que era necessário. Quando finalmente soltou o último peso, o balão subiu, livre, em direção ao céu. Na vida, algumas pessoas nos amarram com pesos disfarçados de ajuda ou preocupação. Embora possa ser doloroso desapegar, reconhecer e soltar esses vínculos é o único caminho para crescer e alcançar todo o nosso potencial. Vamos começar com o primeiro sinal, quando as boas intenções se transformam em manipulação. É curioso como tudo pode começar com as melhores intenções, mas terminar em controle e culpa. Parece familiar? Talvez alguém na sua vida, com as melhores palavras e gestos, esteja tentando convencê-lo de que sabe o que é melhor para você. No início você acredita, mas aos poucos percebe que por trás desse cuidado existe algo mais. Uma tentativa sutil de te manter sob controle. Como identificar isso? Frases como "eu só quero o seu bem" ou "faço isso porque te amo" começam a aparecer, mas sempre acompanhadas de uma expectativa de obediência. Se você não seguir o que essa pessoa deseja, ela te faz sentir culpado, como se você estivesse sendo ingrato ou egoísta. Esse comportamento suga sua energia e faz com que você questione até mesmo suas próprias escolhas. De repente, o amor vira uma jaula emocional, onde sua liberdade parece condicionada a agradar o outro. A verdade é que o amor de verdade não controla, não exige nem sufoca. Respeitar a liberdade e as escolhas do outro é o que define uma relação saudável. Chegou a hora de refletir. Você está tomando decisões por si mesmo ou seguindo o roteiro de alguém? Se perceber que está sendo manipulado, o melhor é tomar distância. Como dizia o filósofo estoico Epicteto, quando alguém tenta te dominar com carinho, o que realmente quer é que você abra mão da sua liberdade. O segundo sinal é o esgotamento emocional. Já aconteceu de você passar tempo com alguém e se sentir completamente esgotado depois, como se toda a sua energia tivesse sido drenada? Isso não é coincidência. Muitas vezes, as pessoas que mais deveriam nos fortalecer, como familiares ou amigos próximos, acabam sendo as que mais nos desgastam. Essas relações tóxicas são como parasitas emocionais, consomem sua energia, geram conflitos desnecessários e deixam você constantemente no limite. Quer saber os próximos sinais? Assista até o final. E lembre-se, cuidar de si mesmo não é egoísmo. Reconhecer o que já não te serve é o primeiro passo para uma vida mais leve, equilibrada e cheia de crescimento. E se você gosta deste tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos buscar a sabedoria e o equilíbrio que merecemos. Você já se perguntou se algumas pessoas em sua vida estão te nutrindo ou apenas drenando sua energia?
Às vezes, aqueles que deveriam nos apoiar acabam funcionando como uma esponja em uma poça d'água, sugando tudo o que temos a oferecer. Se você se sente exausto após cada interação com alguém, seja porque essa pessoa não te entende, te manipula, te critica constantemente ou não para de pedir coisas, é hora de refletir sobre o que está acontecendo. O esgotamento emocional não é um mito, não é uma desculpa para evitar contato humano, mas sim um sinal claro de que algo está errado na relação. Imagine que sua energia é como a bateria de um celular. Cada vez que alguém próximo exige mais do que você pode dar, é como conectar o carregador a uma tomada defeituosa. O carregador continua trabalhando, mas a bateria nunca carrega. No fim, você fica completamente descarregado, sem entender como chegou a esse ponto. O pior é que muitas vezes ignoramos esses sinais até que não aguentamos mais. Quando você sente que precisa estar constantemente na defensiva, como se cada conversa fosse uma batalha pela sobrevivência, algo está errado. Relações saudáveis devem ser espaços de confiança, não campos de batalha. Estar em alerta constante, pronto para se defender de críticas ou ataques, mesmo que sutis, não é normal e não deve ser tolerado. Outro alerta importante é quando você não se sente compreendido. Se suas tentativas de comunicar suas necessidades ou emoções são minimizadas ou ignoradas, isso também indica esgotamento emocional. A empatia é a base de qualquer relação saudável, e o desprezo é o oposto disso. Se após conversar com alguém, você sente que sua dor foi trivializada ou sua opinião ignorada, é hora de fazer uma pausa e reconsiderar essa relação. O medo de dizer não também é um sinal claro de um problema. Em relações saudáveis, você deve se sentir à vontade para expressar suas necessidades. Se você percebe que não pode se impor sem culpa ou medo de represálias, algo está errado. Pessoas que respeitam seus limites não tentam manipulá-lo emocionalmente, mas sim te entendem e te apoiam. Se você constantemente se sente culpado, como se nunca estivesse fazendo o suficiente, dando o suficiente ou sendo suficientemente disponível, provavelmente está sendo drenado emocionalmente. O esgotamento emocional muitas vezes se disfarça de culpa, criando um ciclo que desgasta lentamente, mas profundamente. Aqui entra a filosofia estoica. Ela nos ensina que nossas emoções, em sua maioria, são resultado de como reagimos às situações. Se você permite que outras pessoas controlem suas emoções, você se torna um brinquedo nas mãos delas. A solução está em aprender a colocar limites. Isso não significa ser cruel ou egoísta, mas sim honesto consigo mesmo e com os outros. Se uma relação está te esgotando, não há nada de errado em parar e dizer: "Isso já não me faz bem." É doloroso sim, mas necessário. Identificar a fonte do seu esgotamento e estabelecer limites claros, seja se distanciando emocionalmente ou cortando laços quando necessário, é fundamental para proteger seu bem-estar. Às vezes, isso significa se afastar até mesmo de familiares ou amigos, que em vez de te apoiar, te esgotam. É fácil cair na armadilha de acreditar que você precisa manter todas as pessoas ao seu redor, mesmo quando essas relações te esvaziam. Mas a verdade é que você não pode oferecer o melhor de si se não cuidar do seu bem-estar emocional. Não tenha medo de colocar limites, mesmo que isso signifique cortar laços com aqueles que não trazem nada de positivo para sua vida. Lembre-se, o que importa é sua saúde emocional e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de destruí-la. Por mais que doa, é mais sábio se afastar de quem drena sua energia do que esperar que essas pessoas mudem. Agora, sobre o respeito mútuo. Uma palavra tão bonita, não é? Repetimos tanto que, às vezes, nem paramos para refletir sobre o que ela realmente significa. Respeito não é apenas dizer por favor ou obrigado. É enxergar o outro como um igual, reconhecendo seus direitos, sentimentos, limites e, acima de tudo, sua dignidade. Respeitar é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, especialmente nos momentos difíceis. Mas ser respeitoso não significa aceitar tudo, tolerar abusos ou permanecer calado enquanto pisam em você. O respeito deve ser um equilíbrio delicado. Como saber quando ele se perdeu?
Se você se sente invisível, se suas opiniões não são levadas em consideração ou suas palavras parecem se perder no ar, o respeito pode ter dado lugar à negligência. Se toda vez que você expressa uma ideia ou sentimento e não recebe atenção, algo está errado. Outro sinal é quando a crítica se torna um hábito destrutivo em vez de uma ferramenta de crescimento. Se alguém com quem você convive acha que tem o direito de ridicularizar seus gostos, questionar sua forma de ser ou te diminuir, isso não é respeito, é uma relação de poder desequilibrada. E atenção à manipulação emocional. Usar emoções como arma, fazendo com que você se sinta culpado por algo que não fez ou criando dívidas emocionais inexistentes, não é saudável. Manipulação emocional não constrói, mas destrói relações. Por fim, se você percebe que seus limites estão sendo constantemente desrespeitados, isso é um sinal claro de que o respeito já não existe. Limites não são negociáveis, eles são a base de qualquer relação saudável. Sem eles, qualquer relação se torna tóxica e prejudicial. Lembre-se, cuidar de si mesmo não é egoísmo, é autocuidado. Se você sente que uma relação já não te traz nada de positivo, é hora de agir. Sua saúde emocional deve ser sua prioridade. Você já sentiu que o silêncio pode pesar mais do que 1000 palavras? Aquele silêncio denso que se instala como um elefante no meio da sala, impossível de ignorar ou esconder. Nas relações, o silêncio pode ser mais venenoso do que qualquer grito ou insulto, sendo muitas vezes a maior evidência de que algo já não está funcionando. Quando o diálogo desaparece e o silêncio se torna a regra, é um sinal claro de que a relação está quebrada. Esse tipo de silêncio não é uma pausa saudável para reflexão, mas sim uma barreira que impede qualquer avanço. Não se trata de ficar calado para evitar discussões, mas de um silêncio que grita: "Não me importo mais com o que você diz". Esse silêncio tóxico age como uma bomba relógio. Não faz barulho, mas está pronta para explodir, deixando para trás desconforto, ressentimento e, pior, indiferença. Se as conversas estão cada vez mais curtas, as interações não trazem mais entendimento. As risadas desapareceram e você sente que é melhor não expressar o que pensa ou sente para evitar conflitos, algo está profundamente errado. Relações saudáveis se baseiam na comunicação. Quando ela desaparece, o vínculo também se perde. O silêncio pode ser ainda mais prejudicial quando usado como arma. Quando se transforma em uma forma de punição, o problema se agrava. Esse tipo de silêncio não busca paz, mas poder. Ele cria uma atmosfera tóxica, onde a indiferença toma o lugar da empatia e os problemas são ignorados em vez de resolvidos. Como lidar com o silêncio tóxico? O primeiro passo é reconhecê-lo. Identifique quando o silêncio deixou de ser uma pausa reflexiva e passou a ser uma barreira que impede qualquer progresso na relação. Não espere que o outro rompa o silêncio. Ficar preso em uma espiral de angústia, aguardando uma resposta que talvez nunca venha, apenas prolonga o sofrimento. Se necessário, corte os laços. Isso não precisa ser feito com raiva ou ressentimento, mas com clareza e amor próprio. Sua paz mental e emocional vale mais do que qualquer vínculo tóxico. Como diria um sábio estoico, o respeito verdadeiro é construído dia após dia, mas pode ser destruído em um único instante de indiferença. Portanto, se o silêncio virou um muro que impede o crescimento da relação, talvez seja o momento de tomar as rédeas da sua vida e deixar ir o que não te acrescenta mais. As promessas quebradas também são um sinal importante de que algo não está funcionando. Palavras tão bonitas que soam como música no início, mas que, com o tempo, se tornam vazias como um eco. Promessas não cumpridas podem drenar sua energia e destruir sua confiança. Se alguém promete algo repetidamente, mas nunca cumpre, será que não é o momento de repensar essa relação? Promessas vazias se tornam um ciclo interminável de decepção. Cada promessa quebrada não é apenas um descumprimento, mas um lembrete constante de que sua confiança foi descartada. Até quando você vai permitir que te decepcionem? O que fazer? Primeiro, pare de esperar. Como ensinam os estoicos, a verdadeira liberdade está em aceitar o que você não pode mudar. Não podemos mudar as atitudes dos outros, mas podemos decidir se continuaremos aceitando-as. Segundo,
Estabeleça limites. Não importa se é sua mãe, seu parceiro ou seu melhor amigo. Se alguém não valoriza sua confiança, é hora de dar um passo atrás. Promessas só têm valor quando são cumpridas. Se você percebe que sua energia está sendo drenada e sua confiança desgastada, talvez seja a hora de deixar ir. Continuar esperando por algo que nunca chega é mais doloroso do que cortar os laços. Respeito mútuo, comunicação e confiança são os pilares de qualquer relação saudável. Se esses elementos se perderam e você se sente esgotado, ignorado ou manipulado, tome uma atitude. Não é egoísmo, é autocuidado. Sua paz mental e emocional é sua responsabilidade e ninguém tem o direito de tirá-la de você. Lembre-se, a paz interior começa quando deixamos de esperar o que os outros não podem dar. Seja forte, estabeleça limites e escolha o que é melhor para você. Mais importante do que manter uma relação tóxica é ter coragem de dizer não ao que só te causa dor. Esse não é um ato de egoísmo, mas de cuidado com você mesmo. O silêncio, por exemplo, nem sempre é algo negativo. Ele pode ser necessário para refletir, processar emoções ou dar um tempo a si mesmo. Mas quando o silêncio se torna um refúgio para a indiferença, é hora de questionar o que está acontecendo. Relações saudáveis devem nutrir e fortalecer, não apodrecer no terreno da indiferença. Se o silêncio de alguém está te fazendo mal, não tenha medo de cortar os laços, mesmo que isso signifique se afastar de familiares ou amigos que já não são tão amigos assim. A vida é curta demais para ser desperdiçada no eco de um silêncio que não acrescenta nada. Como dizia Sêneca, é melhor enfrentar o barulho da verdade do que viver no silêncio da mentira. E o que dizer quando você se pergunta: é amor ou apenas costume? É curioso como até mesmo o que é mais profundo e intenso pode se transformar em hábito. Pense naquela camiseta que você adorava no início, que parecia perfeita. Com o tempo, ela ficou gasta. Já não cai tão bem, mas você continua usando por costume. E se o mesmo acontece com as pessoas? E se o que você chama de amor for apenas uma conveniência confortável, como essa camiseta velha? O amor ou o hábito? Como diferenciar? Os estoicos entendiam o amor como algo que vai além de sentimentos passageiros. Para eles, o amor não se baseava em emoções momentâneas, mas em valores profundos como compromisso, respeito mútuo e estabilidade emocional. Contudo, isso não significa permanecer com alguém apenas porque é o certo ou sempre foi assim. Quando o amor se transforma em costume, é provável que você perceba que já não ama alguém ao se fazer a pergunta: por que ainda estou aqui? E não conseguir encontrar uma resposta clara. Se a convivência deixou de trazer paz e passou a gerar ansiedade, se as discussões são constantes e os momentos de tranquilidade raros, é hora de refletir. Talvez o mais revelador seja perceber que seus pensamentos sobre a pessoa são mais motivados pelo hábito do que por um amor genuíno. E como saber quando é hora de dar um passo atrás? Essa decisão não deve ser tomada de forma impulsiva, mas com honestidade consigo mesmo. Se a relação não tem mais respeito, carinho ou a vontade de melhorar juntos, talvez seja a hora de seguir em frente. Isso vale para qualquer tipo de relação, amorosa, amizade ou até mesmo familiar. Relações que não nutrem mais, mas drenam, não merecem ser mantidas apenas por lealdade ou medo de mudanças. Imagine que você come o mesmo prato todos os dias. No início era bom, mas agora não só perdeu o sabor, como também está te fazendo mal. O mesmo vale para as relações. Se elas te deixam esgotado ou vazio, é hora de deixá-las ir, não por egoísmo, mas por amor próprio. E as relações que te impedem de crescer? Às vezes, elas são como aqueles sapatos velhos que você não quer jogar fora, mesmo que já não sirvam. Você continua usando porque está acostumado, mas tudo o que eles fazem é machucar seus pés e limitar seu caminho. Algumas pessoas na sua vida fazem o mesmo. Elas te prendem ao passado em um ciclo de estagnação que parece não ter fim. É fácil se apegar a relações antigas, especialmente quando essas pessoas fizeram parte da sua vida por anos. Mas a questão é: quanto do que elas oferecem agora ainda é útil para você? Seja honesto, essas relações ainda te apoiam ou se tornaram um peso?
Se depois de passar tempo com alguém você se sente menor, mais incapaz ou sem energia, algo está errado. Relações saudáveis devem te inspirar, não fazer você duvidar do seu valor. E sobre o drama constante? Quem nunca se viu preso em um ciclo de drama que parecia não ter fim? No início, tudo parece promissor, mas com o tempo, você percebe que está apenas dando enquanto o outro só consome. Esse desgaste emocional é brutal. A cada palavra ou atitude dessa pessoa, mais energia sua é drenada. Se você se sente constantemente exausto após cada interação, ou percebe que tudo o que dá, apoio emocional, tempo, carinho, só vai em uma direção, talvez seja a hora de reavaliar. Relações tóxicas funcionam como peças de teatro, onde você é forçado a interpretar um papel que os outros esperam, esquecendo quem realmente é. Por fim, o papel da família tóxica. Nem tudo o que chamam de família merece esse nome. A ideia de que a família deve ser um refúgio nem sempre reflete a realidade. Muitas vezes, ela se transforma em um peso que te afasta de quem você realmente é. Se toda vez que você se reúne com eles, sai se sentindo exausto ou ansioso, algo está errado. A família não deveria ser um campo de batalha emocional. Não se trata de abandonar ou desprezar, mas de reconhecer que nem sempre esses laços te ajudam a crescer. Como nos ensinam os estoicos, desapego não é desprezo, mas libertação. Se uma relação está te machucando emocionalmente, mentalmente ou fisicamente, você precisa aprender a soltar. A vida é curta demais para ser gasta em relações que te prendem ou drenam. Cortar laços pode ser doloroso, mas permitirá que você avance em direção a uma vida mais plena. Como dizia Carl Jung, no final, só você é responsável pelo seu crescimento. Ninguém fará isso por você. Até a próxima!